tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês aqui uma decoração de bolo, né? Na verdade, a montagem e as decorações de bolo, né? Aí eu venho aí com a minha massa de chocolate. Essa massa é deliciosa, sai bastante. Tanto a branca, né, que é a de baunilha, quanto a de chocolate. E com o meu recheio de mousse de leite ninho. Aí eu venho fazendo eu faço sempre 2 camadas de recheio e 3 de massa. Então aí eu venho colocando as camadas, molhando bem, que meus clientes sempre gostam do bolo bem molhadinho. Então eu molho, sempre deixo ele bem molhadinho. E gosto de fazer uma camada bem generosa, né, de recheio. E aí esse bolo, né, eu fiz ele quadrado, porque foi o pedido da cliente, mas a inspiração que ela mandou foi num bolo redondo. Mas ela mandou a expressão no bolo redondo, só que aí ela pediu pra mim produzir ele no quadrado. Eu reproduzi, não ficou 100%, mas eu tentei. Mas no final acho que ficou bem legal. Aí logo em seguida eu venho com um bolo de prestígio, né? Também massa de chocolate e o recheio de prestígio. Esse bolo também é uma combinação muito gostosa, sai bastante aqui na minha confeitaria essa combinação de massa de chocolate com recheio de prestígio. E eu acho que fica uma combinação muito top, né? Aí eu venho também fazendo a mesma coisa, 2 camadas de recheio e 3 de massa, molhando bem. Eu sempre uso esse copinho porque eu peguei uma dica com uma menina daqui do YouTube mesmo, que ela falou que aí fica mais fácil para poder arrumar, né, no bolo tudo direitinho o recheio. E eu também acho que fica bom também, assim, fica bem mais fácil. Então, eu sempre deixo o copinho ali do lado e coloco o recheio, dou uma olhadinha na colher e aí vou espalhando no bolo. Fica bem tranquilo para espalhar, né? E a consistência do recheio, porque eu gosto de deixar a consistência do meu recheio mais durinho, um pouquinho mais durinho. É da forma que meus clientes gostam, né? Eu sempre trabalhei dessa forma, meus clientes gostam dessa forma, então eu faço assim. Não muito também, né? Não fica, nossa, duro. Mas só que assim, é um pouquinho mais, não deixo ele tão mole, né? Eu não sei se eu vou fazer na mesma hora, mas tipo assim, se eu faço igual esse que eu deixei descansar bem, esfriar em temperatura ambiente, aí ele fica mais durinho. Agora, quando eu faço na hora que o recheio tá mais molhadinho, aí ele fica um pouquinho mais molinho na hora, mas aí depois ele vai endurecendo um pouco, né? Mas também não muita coisa. Aí eu já venho com a decoração do bolo quadrado. Eu esperei, né, do dia pro outro, esse daí já é outro dia. Como eu vou pintar ele, eu consegui fazer essas 2 cores, não tive problema nenhum, porque ele vai ser pintado, né? Mas, se no caso não fosse, eu teria que fazer da mesma tonalidade, né? Por isso que eu deixei assim e não vi problema nenhum, porque faltou um pouquinho e eu só completei. Aí eu vou tentando deixar ele o mais quadradinho possível. Falo pra vocês, não sou muito boa de bolo quadrado, tô aprendendo ainda o bolo quadrado, principalmente esses que são espatulados e tal, eu tô aprendendo ainda. Mas uma hora a gente chega lá, né? Aí eu vou tentando deixar bem lisinho na parte de cima e venho fazendo um detalhezinho com a espátulazinha, com a espátula não, desculpa, com silicone, né? Aí eu venho fazendo aí com pincel de silicone. Esse detalhezinho aí, tanto na parte de cima quanto nas laterais, para depois eu vir com a pintura, né? Que vai ser no dourado, né? Eu misturei o álcool de cereais com o pó dourado e pinto o bolo, né? Eu acho que ficou um detalhe bem bonito, né? E no final vocês vão ver que ficou legal. Eu não tava gostando muito dele não, viu? Vou confessar pra vocês que não tava me agradando muito não. Mas aí depois, quando eu terminei, que eu olhei, eu falei, não, ficou bonito, ficou legal. Aí eu mandei pra cliente, nossa, ela ficou encantada. Nossa, que lindo, tal, mandei a foto, né? Mas, assim, em começo, assim, na hora que eu tava pintando, eu olhava, eu falava, ai, não sei. Mas aí, né, eu tentei seguir o máximo do que ela tinha pedido, a proposta que ela tinha pedido pra mim. Por mais que tivesse sido no bolo redondo, e esse daí era quadrado, eu tentei fazer o máximo, mais próximo, assim, do que ela tinha me pedido. Aí, logo em seguida, eu venho com as rosetas, né, na tonalidade de preto. Eu gosto de usar o super preto, né, da Fab. A tonalidade dele é essa. Porque eu acho que deixa essa tonalidade bem bonita, né, deixa um tom bem bonito no bolo. E aí eu venho com esse preto, tanto na parte de cima quanto embaixo, também em volta do bolo todinho, fazendo rosetas.
E aí, logo em seguida, eu já venho também com o meu topper para poder finalizar ele. Eu acho que ficou bem legal o bolo, né? Acho que ficou bem bonito. Vocês vão ver aí agora eu finalizando ele, colocando o topper tudo bonitinho. Vocês gostem, pessoal. Eu acho que no final ele ficou bem bonito, sim. E a cliente, nossa, ela ficou apaixonada, encantada. Ela amou o bolo, né? Aí logo em seguida, desse daí eu já venho com a decoração também do bolo redondo, né? Eu já venho com a decoração do bolo redondo. O bolo redondo também foi uma decoração simples também, dourado e preto, a mesma tonalidade, só que também ficou, eu acho que ficou bem bonito, né? Aí eu venho fazendo aí as camadas, né, de chantilly, na tonalidade branquinha, porque ele também vai ser pintado de dourado, mas esse eu decidi fazer branco, eu não pintei ele de amarelo. Logo em seguida, eu venho também já terminando o topperzinho, né? Colocando o chantilly, completando o chantilly no topper do bolo e já fazendo a parte de cima, né? Eu gosto de fazer dessa forma, né? Primeiro fazer a parte de cima todinho, depois quando finaliza a parte de cima, eu venho para as laterais com a mesma espátula, venho arrumando e depois eu entro com a espátula de textura. Eu acho que dessa forma fica mais fácil para mim, né? Eu aprendi a trabalhar dessa forma, acho que fica mais fácil para mim. Aí, depois eu venho fazendo a espiral na parte de cima, né? E com a mesma espátula eu venho finalizando. A partezinha de baixo que tá em contato com a forminha, ele não ficou 100%. Como eu ia entrar com detalhe nessa parte, eu não dei prioridade pra ele, pra essa parte, né? Ela ficou faltando um pouquinho de chantilly ali, mas eu achei que não tinha necessidade de dar prioridade, porque eu ia entrar com outro detalhe aí. Então, ia cobrir, né? Então, por isso que ficou dessa forma, né? Aí eu venho com o dourado, né? A mesma coisa, o dourado da Fab e o álcool de cereais. Misturo um pouquinho, mais ou menos um dedinho ali, venho pintando o bolo todinho. Logo em seguida, venho com as minhas rosetas de novo. Mas ficou bem bonito, né? Aí eu faço 3 camadas de rosetas, né? E depois já venho finalizando com o topperzinho. O topperzinho desse foi só o nome. Eu acho que o diferencial foi o bolo mesmo, que ficou bem bonita. A decoração do bolo eu fiquei bem encantada. E eu acho que quando o bolo é assim simples, não tem muita frescura, eu acho que fica mais bonita ainda, né? Eu gosto de fazer assim. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem aí por alguns erros de fala, alguma coisa. Não esquece de deixar like no canal, se inscreva no canal e comente aí. Continue comentando. E o que vocês não gostar, continue me falando que a gente vai se adequando. Obrigada, tchau!